O curioso é que esse processo de integração do estrangeiro, que logo já era brasileiro, chegava, já aprendia a língua, né, e inclusive cortava os laços com o seu passado europeu. Então essa era uma característica brasileira. O curioso é que essa coisa boa que nós temos, que essa incorporação de todos na formação da sociedade brasileira, a década de 80, a partir dos últimos 30 anos, fez um processo inverso. Ao invés de somar, dividiu. E esse processo de divisão acaba tendo ônus, porque veja o seguinte, essas tensões que nós temos hoje, elas não vão se encerrar em 2013, em 2014. E imagine, por exemplo, se nas eleições presidenciais de outubro do ano que vem, a oposição vence as eleições. É uma hipótese. A oposição vence as eleições. A pergunta é, como é que alguém vai conseguir governar em relação a esses problemas que nós apresentamos aqui, que é uma parte pequena do conjunto dos problemas do país? Como é que essa estrutura de Estado vai funcionar com a oposição? Quando você estruturou durante mais de uma década um Estado que é um Estado do conflito, não é um Estado que soluciona, que concilia com as contradições, que busca uma solução negociada. Não, é o Estado do conflito, que estimula o conflito. Então, você imagine se a oposição vence as eleições, toma o poder no dia 1º de janeiro de 2015 e vai governar. Agora, como é que vai governar com essa estrutura em que você, durante mais de uma década, estimulou dentro do Estado, não é fora do Estado, o que é pior ainda, de dentro do Estado, o conflito. Então a questão que se coloca é essa, quer dizer, nós estamos jogando com o futuro do país. Parece Vila, que a gente... Oi. Eu queria te perguntar, baseado no que você está me dizendo sobre o conflito, uma coisa que eu sinto na pele, uma coisa epidérmica, que é sobre o conflito, que eu percebo que nós nunca nos odiamos tanto quanto nesses últimos 10 anos. Ah, sim, sim. E há uma política de Estado feita para isso. E essa política ela tem vários tentáculos. Ela passa pelos tais movimentos sociais que são sustentados por verbas estatais, né? Verbas que, por sinal, não se dá qualquer justificativa dos gastos. Né? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nem para onde vai. Ela sai do tesouro, do tesouro público, do erário, e se distribui para os tais movimentos sociais que são eternos, que a liderança ela fica 10, 20, 30 anos. O caso clássico é do movimento MST. Vide, por exemplo, a invasão que fizeram agora nas propriedades do Vale do São Francisco, ali entre Petrolina e Juazeiro. É um verdadeiro absurdo. Né? Fizeram uma invasão, ocuparam as terras, tal, criou uma série de incidentes ali e tal. Então você tem, e a justiça não faz nada, e o Estado brasileiro menos ainda. Então você observa o seguinte, então você tem esses movimentos sociais, tem os sindicatos, que também recebem fortunas e são braços do aparelho de Estado. O que é chamado pelo Reinaldo Azevedo de Al-Qaeda eletrônica. Você tem um conjunto de blogs na internet que faz estimula esse ódio em relação a quem discorda da opinião. Simplesmente a discordância é motivo de ódio. Você tem de eliminar o outro, você não tem de conviver com a diversidade. A diversidade é a convivência. É uma parada de repressão política nato, né? Política e de medo, e de estimular o medo, o pavor, o terror. É uma espécie de Ministério da Verdade em grande escala, com os policiais da verdade a todo momento bombardeando, ou através da internet, ou através dos tais movimentos sociais, ou através dos braços de sindicato, através do parlamento, em suma, uma pressão e estimulando sempre essa questão do conflito, quando o papel do Estado, e aí vem a questão legal e constitucional, é a representação de todos, né? E o governo é eleito por uma parte dos eleitores, mas ele representa a todos. Agora, a grande questão é que a estrutura dos três poderes brasileiros, eu acho que essa me parece uma questão importante, ela não é ruim, a estrutura do Estado democrático de direito. O problema é que ele não funciona. E não funciona porque a questão central está ali em Brasília, a questão da nomeação. Por exemplo, quem nomeia os ministros para o Supremo? É o presidente da República. O Senado somente chancela. Para o STJ, é o presidente da República. Para outros tribunais, ou é o presidente. Então, a grande questão é que a impressão que dá é que nós estamos com uma estrutura que é imune à transformação.
ela é uma coisa, usando uma imagem geológica, é um poder petrificado. Eu acho que isso é Imune angústia. à transformação é uma expressão perfeita. E eu acho que e essa angústia de todos. As pessoas ficam angustiadas, as pessoas detectam os problemas, querem mudar, mas essa estrutura impede, ela é mais poderosa que o desejo do conjunto das pessoas que querem fazer alguma coisa, detectam os problemas. Então, nós vivemos uma crise, provavelmente a crise mais séria da República Brasileira é o momento que nós vivemos. Agora, Vila, só para a gente alinhavar aqui, para terminar, eu queria que você desse essa palhinha para todos nós. Essa coisa do repúdio pelo êxito, dessa coisa da centralização, de evitar a pessoa que seja bem-sucedida. Aonde está a genealogia disso na nossa cultura? Você poderia... Não daria um bom livro nisso? Aonde está a gênese do nosso caráter tão refratário ao êxito? Olha, eu acho que provavelmente, não sei, é uma hipótese, teríamos de estudar, né? Eu acho que isso pode ser produto de alguns afluentes que chegam nesse rio do ódio e da repulsa ao êxito, ao sucesso e tal. Eu acho que uma delas, claro, é a chegada das ideias socialistas que tentam explicar o atraso brasileiro pela exploração do imperialismo. E ninguém sabia bem o que era o imperialismo. Então o cara tropeçava na rua, a culpa era do imperialismo, era demitido de emprego. Caiu com uma luva, né? Tudo era o imperialismo. E aí resolveu o problema. De um lado tem essa leitura, essa visão de mundo. Do outro, a concepção que vem do exército, lá do começo, do final do Império, começo da República, que é a concepção positivista. No Brasil houve uma associação entre positivismo e marxismo que criou, inclusive eles são muito próximos, porque eles querem um Estado forte. Eles não conseguem se autoconectar, mas o Conte com Marx dá um samba, né? Aqui no Brasil, diferente da Europa, houve uma relação de união entre Marx e Comte, e acabou dando um Estado que é esse Estado que a gente vive. E a sociedade civil sempre perdeu. Nós tivemos sempre um Estado muito forte e uma sociedade civil frágil. O Estado sempre ganhou o jogo de goleada. Então, acho que esse é o nosso dilema. Quer dizer, como construir instituições democráticas com uma longa tradição autoritária, que vem do que é chamado, entre aspas, que hoje tudo mudou, da chamada direita e do que era chamado de esquerda. Que, claro, que depois da queda do muro e tal, essas categorias foram perdendo a sua validade, né?